Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Continuando o Trevisan da semana passada, que ele falou a respeito da polêmica que estava existindo de padres pedófilos, o texto do Trevisan nessa edição também, ele acabou falando um pouco mais a fundo sobre isso, que parece até mesmo uma continuação da coluna dele, e a gente vai falar a respeito desse assunto um pouco mais a fundo, para a gente tentar entender mais a raiz desse problema. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ative as notificações e vamos lá. Projeto visual hoje em questão, capítulo 151, celibato pela culpa cristã. Bom, com os escândalos que estavam acontecendo, com o Vaticano tentando encobrir os casos de pedofilia que estavam acontecendo ao redor do mundo, que eu não sei se foi, mas eu acho que pode ter sido um dos motivos que levou Hollywood a fazer até aquele filme Spotlight, que aborda bem esse tema, que é baseado em fatos reais. O Trevisan acabava falando a respeito dessas pessoas que acabam entrando, né, para o monastério, para tentar ser padre, e acabam despertando essa pedofilia, né, por causa dessa, talvez essa fuga da sua homossexualidade, e ele acaba dando o ponto de vista dele, mas quando eu e o Rafa a gente estava lendo esse capítulo, a gente acabou chegando a uma conclusão um pouco diferente, porque como eu já fui de igreja, e eu sei como os preceitos cristãos fazem esse sentimento de culpa ficar enraizado na pessoa por ela identificar sua própria homossexualidade, e dentro de famílias cristãs isso é uma coisa que é imposta na pessoa desde muito cedo. Eu acredito que muitos dos pessoas que acabam se tornando padre, né, eles acabam tipo enviesados para isso justamente por sentirem que tem um espinho na carne, que tem esse pecado, né, imputado a eles desde a infância, que eles precisam se distanciar disso e acabam justamente achando que o celibato, virar padre, é uma forma de se elevar espiritualmente e tipo fugir dessa realidade pecaminosa, o que acaba fazendo com que esses homens não consigam muitas vezes fugir dessa própria realidade e tendo vivências homossexuais dentro do próprio monastério com outros padres. Eu não vou dizer em momento algum que essa culpa cristã que faz com que eles acabem se tornando padre é o que muitas vezes levam eles a abusarem de menores, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a homossexualidade nunca está relacionada a abuso infantil. Eu acho que isso aí são pessoas que realmente têm problemas psicológicos, muitas vezes por terem sido oprimidos na sua infância, eles terem começado a se dedicar a essa vida, eles terem essa mente estacionada numa vida adolescente ou até mesmo infantil, depois da vida adulta, por não terem tido essas vivências e acabando querendo se relacionar com pessoas de uma idade onde a sua mentalidade estacionou por causa dessa culpa através do preconceito. Então, eu acredito que existe um problema, um distúrbio ele ser tratado psicologicamente, porque isso não tem relação alguma com a homossexualidade. Isso muitas vezes está ligado à culpa cristã e essas pessoas não terem evoluído mentalmente para que elas saibam lidar com a sua idade mental para viver a sua homossexualidade com pessoas da sua idade que é permitido perante a lei, que não seja nenhum tipo de abuso. Abuso é abuso, independente de sexualidade. Eu acho que isso realmente não está atrelado à sexualidade. Porque muita gente gosta de fazer essa comparação, mas a gente já sabe que diversos estudos, que eu já até mostrei aqui no canal, que mostram que o abuso infantil está muito mais atrelado, que acontece dentro de famílias e até mesmo em ambientes com pessoas heterossexuais, e que realmente tem que haver sempre esse, frisar muito, ainda mais quando a gente está falando com a comunidade e com pessoas fora da comunidade, que isso precisa se distanciar da ideia da sexualidade estar atrelada a algum tipo de abuso. Isso são distúrbios psicológicos que precisam ser tratados porque essas pessoas são doentes. Agora a gente indo para realmente falando sobre o que estava acontecendo na revista, nessa edição, a revista teve a volta do editor Haroldo, que ele pelos anos de 2007, 2008, quando a Ana estava ainda na revista, acabou saindo, acabaram voltando com ele para a revista. E infelizmente, com a volta dele, eu sinto que, por mais que eu já tenha falado sobre alguns capítulos, a revista ficou mais vazia do que era. E houve uma repaginada, acho que em todo o quadro de funcionários da G também, porque até a parte da editoração da revista, da diagramação também mudou e já começou a ficar bem esquisito.
Nessa edição, ela ainda está com a diagramação um pouco parecida com o que estava, mas você já vê que já mesclava com uma coisa um pouco diferente que causa certa estranheza aos olhos, ainda mais para quem conhece um pouco de arte gráfica, como eu que sou designer. E eu começo a ver até vestígios do passado. E quando eu comecei a fazer o canal, que eu criticava bastante como era as páginas da revista, que era uma coisa que era muito poluída. Como a gente já pode ver no Mundo G, que do nada havia uma página rosa, que era uma coisa que não acontecia, porque a revista estava toda editorada em páginas brancas e que tinha alguns detalhes gráficos só para ter uma identidade, mas não era uma coisa que tipo se alterava tanto no decorrer da revista. E nesse Mundo G já falava sobre a Lady Gaga, que estava tipo estouradaça nessa época aqui, e já estavam começando a atrelar a ela diversas polêmicas. Na época até estavam falando que ela era hermafrodita, e ela começou a fazer, entrou na onda e meio que fazer brincadeiras não, né? Começou tipo debochar, né, desse boato que existiu, meio que alimentando isso como se fosse uma verdade, e ela deixando essa coisa no imaginário das pessoas como se ela não tivesse mais com o que se preocupar. Aí, além disso, tinha outras coisas falando, tinha uma coluna agora falando do babado do mês, parecia como se fosse notinhas de Contigo ou de Revista Ana Maria, uma coisa bem dissociada das diversas notas que apareciam até mesmo do universo LGBT, que é uma coisa que a gente sempre teve muito preocupada, independente das notas que davam na revista, não ser uma revista de fofoca, ser uma revista que falava sobre coisas do nosso universo. A única coisa que passa um pouco próximo aqui foi quando eles falaram que o ex-empresário do Reinaldo Giannichini estava processando ele, porque acho que uma briga judicial que eles tinham terminado o contrato, e para conseguir ganhar alguma coisa na justiça ele estava alegando ser ex-namorado do Giannichini também. Então você vê que se o Giannichini não estava fora do armário, a pessoa se usar isso para expor a pessoa, fazer um outing da pessoa de alguma forma, eu não sei se isso vai além do sigilo de justiça, que não deveria vir à tona com essas informações, mas todo oportunismo nessas horas é válido para você conseguir alguma coisa, né, na mente das pessoas que não têm muitos princípios. Mas na verdade eu nem procurei saber no que se deu esse processo, porque eu acho que realmente é uma notícia muito vazia para estar dentro de uma revista que antigamente tinham matérias que realmente se preocupavam em fazer coisas para evoluir a gente como ser humano. Aí tiveram outras notas falando de pessoas que estavam fazendo peça no teatro, até mesmo com a Silvete Montilla. E logo depois teve um diário com a Jimmy Kier, ela falando sobre diversas coisas que aconteceram no mês dela depois do lançamento da revista com ela na capa. Aí tinham várias fotos dela celebrando com os meninos que posaram e com diversos ex-BBBs que foram lá prestigiar na festa do lançamento da revista. E a voz da BGLT também falando mais diversas coisas que estavam acontecendo em prol do movimento LGBT, não só no Brasil, mas também no mundo. Às vezes eu não falo detalhadamente tudo o que está acontecendo, porque é só continuidade de muitos feitos que estavam sendo conquistados. O entrevistado dessa edição foi o menino que estava na capa, o Serginho Orgaschi, que também participou do Big Brother junto com o de César, e estava fazendo muito sucesso na época, né? Porque todo mundo sabe do Big Brother, sempre estava muito visto na mídia. Mas numa das capas mais esquisitas da história da revista, aquela fotomontagem dos meninos que posaram, porque essa edição teve uma temática de futebol por causa da Copa do Mundo, e encaixaram no Photoshop Serginho lá, porque diferente do César, que posou junto com os gêmeos na capa da revista, nesse trabalho a revista estava tendo mais de fazer uma composição decente para a capa da revista. Parece que o negócio estava tipo, vamos só lançar a revista e ver enquanto a gente consegue lucrar. Porque a gente acaba vendo que a revista também estava muito focada em mais divulgar produtos e empresas em suas matérias e tudo que acontecia, do que realmente no editorial que edificava nossas vidas. O entrevistado dessa edição, né, quer dizer, o perfil que foi traçado nessa edição foi com o jornalista Irineu Ramos Ribeiro, que lançava o livro A TV no Armário, e realmente esse perfil foi bem legal, e esse livro parece realmente muito interessante, que fala dessa percepção e da evolução de personagens, de abordagem da mídia com as nossas vivências e como isso sempre foi positivo ou negativo para a comunidade, para a evolução do movimento e da mesma da visibilidade das nossas vivências ao redor da nossa sociedade. E agora a pergunta do Rafa. Com as novas gerações consumindo cada vez menos TV e mais canais de streaming e YouTube, você acha que a representatividade está muito mais sadia hoje em dia? Absolutamente.
muito mais sadia. Porque como você hoje em dia você tem a possibilidade de escolher o que você quer ver, eu acho que dentro da comunidade você consegue muito mais encontrar programas que você se sente, você vê que a sua vida está sendo espelhada ali. Então você tem muito mais naturalidade com aquelas vivências, você não se sente sendo entretido por um mundo estranho que não se encaixa com coisas que passam na sua vida. Agora, um ponto, digamos que, não sei se negativo, mas que pode ser negativo, é que como a gente hoje em dia tem a opção de escolha, o quanto pessoas homofóbicas estariam vendo produções que têm vivências LGBTs? Acho que não teria. E quando era a TV aberta e você é obrigado a ver aquilo, às vezes goela abaixo, você só tem essa novela, eu vou ver essa novela e tem aquela vivência e aos pouquinhos aquilo ia entrando. Ou não, a pessoa só trocar de canal. Eu não sei se as pessoas são... a gente vê... Por que eu falo que eu não sei se as pessoas trocariam de canal? Porque nessa era desses últimos 4 anos, que as pessoas ficaram demonizando a Globo, a gente vê que as pessoas que demonizavam a Globo e que falavam mal dela eram as pessoas que mais sabiam todos os programas que estavam passando na Globo. Então, se você critica tanto aquela emissora, que acha que ela só produz conteúdo ruim, que não vai ajudar as pessoas e que vai perverter a sociedade, como é que você que odeia isso sabe exatamente toda a trama que está passando na novela para falar mal dela? Engraçado que isso volta no título do capítulo, porque a igreja critica tanto a homossexualidade, a comunidade LGBT, mas sabe bastante sobre ela. Exato, porque é uma coisa que faz parte de toda a sociedade. Por mais que você tente expurgar certas coisas porque não se encaixam no seu molde, porque você não quer, porque você acha que é errado, você acaba se inteirando daquilo. Então, no canal de streaming, eu acho que essas pessoas que são homofóbicas, elas acabam consumindo cada vez menos. Ou não, né? Essas pessoas elas têm tanta homofobia internalizada que elas gostam de fazer as coisas no escondido. Se brincar, elas até é comum consumir mais, né? Então, fica essa ambiguidade. Mas eu acho que o fato de estar lá, ok, você pode escolher para ver e você não é obrigado ou só tem isso para ver, eu acho que amplia essa gama de possibilidades, sim. Aí depois, nessa pergunta do Rafa e do perfil do jornalista, teve o posts e afins, que antes eram as cartas, recheado de elogios para a revista e para tudo que era tão perfeito e sem falhas, porque olha só para quem acompanhava a revista nessa época para acreditar que essas cartas, tipo assim, só chegavam lá na produção cheia de elogios. Sem esquecer da carta que diz que a irmãos é a maior fantasia sexual da pessoa. Abafa. Abafa. Aí, no Fechação com a Silvete Montilla, teve a maravilhosa Mônica Martelli, que até quando eu e o Rafa a gente leu essa revista, deu até uma vontade de a gente assistir de novo o filme Minha Vida em Marte. Recomendadíssimo. A gente viu Minha Vida em Marte ou Os Homens São de Marte é pra lá que eu vou? Verdade. O Minha Vida em Marte a gente tá esperando um pouco e como tem mais o Paulo Gustavo, a gente tá preparando o coração ainda que a gente ainda não conseguiu superar essa perda. Mas aí a entrevista com ela foi uma delícia, porque a Mônica é maravilhosa, maravilhosa. E até nessas últimas semanas ela falou que já estava com o roteiro pronto do Minha Vida em Marte 2, né? Que era justamente a continuação do filme que ela fez com o Paulo Gustavo, que ela tinha escrito junto com ele. Mas que ela teve que abandonar o texto depois da morte dele, ela teve que saber viver o luto. E vivendo o luto, ela conseguiu reescrever o filme e parece que agora o segundo filme vai ser baseado justamente em como é que é a vida após você perder um amigo. Não sei se eu vou ter psicológico para ver esse filme, mas tô na guarda aí porque tudo que a Mônica faz é muito maravilhoso. Ela é uma fofa e parece que ela dá uma continuidade justamente a essa história que ela estava construindo junto com o Paulo. E agora, antes de a gente começar os ensaios, eu vou pedir só para vocês fazerem o de sempre. Olhar aqui embaixo se está inscrito no canal, se não tiver, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. E como esse ensaio de capa tiveram 4 rapazes, a revista não teve mais ensaio nenhum além do ensaio de capa. Então se concentrou só nos rapazes mesmo, que foi o Carlos Branco, que o ensaio de todos foi baseado em futebol, como eu falei, por causa da época da Copa. E o Carlos Branco já tinha posado para a revista como Lolito, e agora estava aqui posando com um corpo 2 vezes maior do que da época que posou como Lolito, chamando uma atenção do caramba, porque estava com um corpo muito mais atrativo, porque na minha percepção, porque essa coisa meio que Lolito, do jeito que ele posou, às vezes é novo demais, a pessoa parece que tem uns 15, 16 anos, não é minha vibe, mas junto com ele, e falar nisso, o Carlos nessa época já trabalhava como dançarino e ele continua trabalhando, atuando na área até hoje. Junto com ele posou também o Nicolas de Luca, que na época tinha 19 anos, hoje em dia não trabalha mais no meio, eu acho que na época também dançava.
Ele até posou de novo para a revista alguns anos depois como capa. E hoje em dia eu só vejo ele fazendo esportes radicais nas redes sociais. O que ele faz na vida eu não sei, mas tudo dele agora é moto, é pular de paraquedas, nas aventuras. Outro rapaz que também saiu na capa, que foi um dos mais elogiados nas cartas da próxima edição, que é o próximo capítulo que a gente vai falar, foi o Paulo Henrique, com 18 anos, e esse já tinha mais uma carinha de novinho mesmo. Esse eu não sei por onde anda. E o último deles foi o Marcelo Medina, que também já tinha uma cara de mais maduro comparado aos outros meninos. Estava com seus 24 anos, e eu sei que o Marcelo saiu, não trabalha mais na cena, eu acho que se converteu hoje em dia, ele é evangélico. E assim a gente termina mais esse capítulo. Bom, gente, a revista, se na época que a Ana saiu já estava difícil de falar e eu já vinha, tipo assim, aos percalços tentando mostrar para vocês o editorial da revista, eu vou me continuar muito fiel aos inscritos do canal também, só pra gente mostrar a história toda da revista, mas realmente já não tem mais muita coisa que falar. A partir da próxima edição vocês vão saber o porquê. Esperem o próximo capítulo, porque eu vou falar para vocês. Então fiquem atentos no próximo capítulo para ficar cientes que vamos só seguir o caminho até chegar à última edição para vocês saberem como é que foi o fim da G, porque nos últimos anos nem revista mensal mais estava saindo. Mas vamos acompanhando essa história aí até lá. Quero agradecer muito vocês terem aqui comigo mais essa semana e pedir de sempre. Antes de ir embora, dá um pulo aqui embaixo, inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. No Instagram aqui embaixo, se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.